consegue mais sonhar, você não consegue mais planejar, você não consegue mais viver em paz. Você perdeu a alegria, você perdeu o ânimo, você perdeu o vigor, porque o que está dirigindo você neste exato momento é essa traição, ou talvez não seja essa traição, mas talvez seja o abuso que você sofreu na infância, e até hoje isso dirige você, até hoje ainda você sente dores, a sua alma sangra, ou talvez seja uma deslealdade que você viveu, uma decepção, eu não sei. Responda para você mesma: o que dirige você? Entenda nessa noite que todos nós fomos criados para desfrutar da paternidade de Deus. Todos nós fomos criados para desfrutar dessa paternidade, dessa intimidade. E quando você desfruta dessa intimidade, você descobre o propósito para qual você nasceu. E quando você descobre o propósito para qual você nasceu, você segue o seu destino aqui na terra. Não tem como você seguir o seu destino, não tem como você realmente se tornar na pessoa que Deus planejou, sem você descobrir o propósito. E você só descobre o propósito sendo íntima de Deus Pai. Mas as circunstâncias muitas vezes fazem com que você não se renda totalmente a Ele. As circunstâncias fazem realmente você ficar paralisada e acreditar em muitas mentiras. Aqueles 2 filhos que eu acabei de falar, ambos não tinham essa intimidade com o pai, por isso que eles estavam perdidos. Por isso que aquele que está em casa não entende que tudo que o pai tinha era dele, ele não desfruta de tudo aquilo que o pai tinha. E aquele que sai de casa, ele vai viver de forma irresponsável, porque ele acreditava em muitas mentiras, que era melhor sair de casa. Ei, entenda uma coisa: tudo que Deus quer é que você seja íntima dele. Tudo que Ele quer é que você realmente reconheça quem você é nele. Tudo que Ele quer é que você descubra a sua identidade de filha. Porque se você descobrir a sua identidade, você realmente vai viver o propósito para o qual nasceu e vai seguir o seu destino profético aqui na terra. Agora, fora isso, é impossível você desfrutar, é impossível você realmente viver a vida que Deus planejou, que Deus desenhou para você. Então, entenda uma coisa nessa noite: sem um significado, a vida não tem relevância, a vida não tem esperança. Por isso, há muitas pessoas que estão desanimadas, tristes, angustiadas, porque a vida não tem um significado, elas não descobriram o propósito para o qual nasceram, e isso faz com que a vida perca a graça. Então nós precisamos decidir nessa noite. Você precisa decidir nessa noite ser guiada pelas circunstâncias ou ser guiada pelo propósito para o qual você nasceu. Qual é a sua escolha? Entenda uma coisa nessa noite: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. A morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Tem muita gente sobrevivendo. Um jovem, na casa dos 20 anos, escreveu o seguinte: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir meu propósito, sentirei que estou começando a viver. Olha o que esse jovem disse: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar em algo que nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Se algum dia eu descobrir o meu propósito, sentirei que estou começando a viver. Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. O meu bisavô, um imigrante da Itália, veio morar no Rio Grande do Sul. E ele vai conhecer a minha bisavó, chamada Palmira.
imigrantes também da Itália, no Rio Grande do Sul, e eles vão se casar, e eles vão ter 19 filhos. Uau! Naquela época não tinha televisão. 19 filhos, e o meu bisavô, ele se torna um homem alcoólatra, viciado no álcool, um homem completamente violento, tão violento que ele esquentava ferros no forno a lenha e queimava as pernas da minha bisavó. Ela era conhecida como a mulher das pernas queimadas. Dos 19 filhos, um deles é o meu avô, chamado Atílio. Ei, mulheres, deixa eu falar algo nessa noite. Filhos não vêm prontos, filhos se constroem. O meu avô, ele cresceu nesse lar disfuncional. Ele vai se tornar um homem, vai se casar com a minha avó, chamada Adelina, e vai se tornar exatamente naquilo que o pai dele era: alcoólatra e violento. Tão violento que ele selava a minha avó como sela um cavalo. Ele colocava ela dentro de barris de vinho e jogava morro abaixo. Ela vai morrer aos 26 anos, e ela vai deixar 3 órfãos. O mais velho é meu pai, que ainda era criança, mas já tinha presenciado muitas brigas, muita violência. O meu pai vai crescer, vai se tornar um homem e vai se casar com uma mulher linda chamada Edith, minha mãe. E no dia do seu casamento, ele aparece alcoolizado. E começa uma história de sofrimento que vai durar 28 anos. Minha mãe começa já a apanhar. Semanas após o casamento, ela já começa a sofrer violência. E ela não pode voltar para a casa do pai, porque ele ameaçava ela, dizendo que se ela voltasse, ele o mataria. Minha mãe então tem um relacionamento abusivo, onde ela era violentada também sexualmente. Ele começava uma relação 9 horas da noite, terminava só no outro dia. E ela vai engravidar então do primeiro filho, aquele filho tão esperado. E ela era violentada. E com 7 meses, meu pai bate tanto nela que ela entra em trabalho de parto. E meu primeiro irmão, ele dura apenas 24 horas. Aquele filho tão desejado, aonde minha mãe disse que ela sonhava e ele mudar por conta do filho, estava morto em seus braços. Minha mãe então, um mês depois, ela engravida do segundo, e com 8 meses de gravidez, meu pai chega em casa e bate muito nela, a ponto de ela ficar com o rosto completamente desfigurado, aonde ela conseguia se alimentar somente por canudinho. E se não bastasse, ele jogou 2 baldes de água fria em cima dela e fez ela dormir molhada. E ao amanhecer, ela entrou em trabalho de parto, que durou 8 dias. E nasceu o meu irmão. E quando nasceu meu irmão, minha mãe ficou muito feliz, porque ele era bonito, viçoso, mas não sabia ela que dias depois ela ia descobrir que ele tinha um problema no coração. E com 4 meses, ela achou ele morto no berço. E ela não tinha nenhuma foto dele, era o orgulho dela. E ela fez questão de bater a foto no caixão. Eu tenho a foto para mostrar para vocês do meu irmão. É a única foto que minha mãe tem dele. O pessoal vai colocar ali no telão para nós. Oh, meu Deus. Minha mãe então está em frangalhos, uma vida completamente destruída, mas encontrando força para viver. Ela então engravida pela 3ª vez e nasce uma menina chamada Rosana, mas diz a minha mãe que as amigas dela
Chamavam ela de céu porque os olhos dela eram azuis como o céu. Ela vai durar 9 meses. Minha mãe nunca pegou no colo. Ela ficou internada 9 meses no hospital. Ela nasceu com muitos problemas de saúde. Tudo isso decorrente de muita violência. Completamente traumatizada. Enterrou 3. Então ela decide adotar, porque o meu pai disse que se ele tivesse um filho, ele deixaria de beber. Ela adota então a minha irmã mais velha, com 1 ano e meio de idade. Meu pai não deixa de beber. Agora é a minha mãe e a minha irmã correndo do meu pai, apanhando do meu pai. O meu pai disse para minha mãe que se ela engravidasse então de um filho homem, ele deixaria de beber. Ela tenta uma 4ª gravidez e não nasce filho homem, nasce minha irmã Cristiane. Minha mãe tenta uma 5ª gravidez, nasce minha irmã Michele. Agora é 3 meninas e minha mãe correndo do meu pai. Um homem completamente violento, um homem completamente terrível. E segundo a minha mãe, por um acidente, ela engravidou de mim. Quando ela disse isso para mim, eu lembrei ela que eu não sou um acidente, porque antes que eu chegasse no ventre dela, Deus já tinha sonhado comigo. Cumpriu com a promessa, e a minha primeira surra vai ser aos 7 meses. Eu estava na cama com a minha mãe, dormindo, era de madrugada, meu pai não estava, e de repente ele apareceu e pediu para minha mãe tirar eu da cama. E minha mãe disse: ele está dormindo, ele está quietinho aqui, está frio. E meu pai então tirou a cinta e me deu a minha primeira surra. Me bateu muito, me jogou no berço. Minha mãe disse que não podia fazer nada por mim. Amanheceu um dia e eu ainda chorava. E sabe que esse lar disfuncional, entrando um pouquinho na minha história agora, fez com que eu me tornasse uma criança completamente distorcida. Eu sou uma das pessoas mais improváveis para estar aqui nessa plataforma, porque eu desenvolvi muitos problemas psicológicos, físicos. Quando chegou o momento de ir para a escola, antes até no jardim eu não consegui ficar. Eu desenvolvi uma dor na barriga muito grande, porque quando eu saía do colo da minha mãe eu me sentia completamente vulnerável, e aquilo me trazia muito medo. Então no jardim eu não consegui ficar, mas com 7 anos minha mãe obrigou a ficar na escola. E a escola para mim foi muito difícil, porque eu sofri muito bullying na escola. Eu era uma criança que eu não falava, eu era aquela criança esquecida no banco da escola, eu era muito calado, eu só andava de cabeça baixa, então eu não tinha nenhum amigos, eu não tinha nenhum tipo de relacionamento, e isso foi me paralisando cada vez mais. Eu lembro que quando batia o sino, quando eu tinha ali o meu 8 anos, 9 anos, quando batia o sino do término da aula, que eu saía, no meio daquela multidão de alunos eu ficava perdido, então eu não sabia o que fazer, e eu apanhava muito, então eles chutavam, me jogavam no chão, a minha mochila jogavam longe. Eu fui muito ridicularizado na escola, e tudo isso foi me paralisando cada vez mais, porque em casa eu sofria violência, na escola eu também sofria violência. Por exemplo, eu não sei jogar futebol. Por que eu não sei jogar futebol? Porque as poucas vezes que eu me aproximei dos meus colegas na escola, eles não escolheram eu, eles não permitiram eu jogar. Então eu ficava esperando, mas nunca chegava a minha vez. Então essa rejeição também fez com que eu me bloqueasse cada vez mais, a ponto de, aos 13 anos, desistir da escola. Cheguei para minha mãe, eu disse: mãe, eu não consigo mais. Minha mãe tentou me forçar a ir para a escola, mas eu não consegui. Eu não consegui porque eu não conseguia nem andar na frente das pessoas.
Porque os meus amigos, os meus colegas, na verdade, não eram amigos, diziam que eu não sabia andar, que eu não sabia correr, que eu não sabia falar. E todas essas mentiras foram entrando na minha mente. Então, quando eu ia para a escola, no caminho, se eu encontrasse alguém, eu parava, ficava de cabeça baixa. Quando a pessoa passava, eu continuava. Por muitos anos, eu pegava um atalho no meio de um mato para poder me esconder das pessoas. E aos 13 anos eu cheguei no fundo do poço, numa depressão. E eu me tranquei no meu quarto. Eu só saía do meu quarto quando meu pai chegava, porque por anos nós dormimos na rua, por anos nós dormimos na casa dos vizinhos. Então quando meu pai chegava, nós tínhamos que deixar a casa. Nossa casa era uma casa muito engraçada. Não tinha janela, não tinha porta, era uma casa toda quebrada. E aos 13 anos, eu trancado nesse quarto, numa depressão profunda, eu comecei a acreditar em outras mentiras. E uma das mentiras que eu acreditava é que eu era muito feio. Então eu tinha vergonha de mim. Eu tentava arrancar os meus olhos são claros, porque eu puxei a minha mãe. Eu sou parecido com a minha mãe. E eu acreditava na mentira que meu pai não me amava, porque eu não era parecido com ele, e eu não tinha os olhos dele. Então eu queria arrancar os meus olhos, porque eu odiava os meus olhos. Eu queria ter os olhos do meu pai. Eu queria ter um pai. Eu queria de fato me relacionar com meu pai. Na rua, todos tinham o seu pai, eu não tinha. Eu lembro de um amigo meu que tinha um pai que era caminhoneiro. Então quando o pai dele apontava no início da rua, chegando de viagem, o meu amigo corria, vinha no colo dele dirigindo o caminhão, e eu dizia: por que ele não é meu pai? Por que eu não nasci nesse lar? Eu questionava até o lar que eu nasci. E tudo isso foi me gerando uma paralisia, muitas mentiras. Eu acreditava que eu nunca teria amigos, eu acreditava que eu nunca conseguiria de fato estudar, porque a escola para mim foi muito difícil. E se não bastasse, nessa época eu chupava dedo e cheirava fralda. E minha mãe disse: filho, você não pode mais cheirar fralda e chupar o dedo. Você já é grande, você cresceu, filho. As pessoas não vão entender. E a minha mãe tirou a fralda, e quando a minha mãe tirou a fralda, foi como se ela tivesse cortado o membro do meu corpo. Porque aquela fralda tinha o cheiro dela, e eu me sentia seguro naquela fralda. Quando ela saía para trabalhar, eu ficava com aquela fralda e era o meu porto seguro. E quando ela tirou, para mim foi muito difícil. Mas nessa época, Deus sempre envia alguém. Foi nessa época que uma irmã da igreja, uma vizinha nossa, passou na frente da minha casa. Eu estava no portão e ela me convidou para ir para a igreja. E naquele dia eu aceitei. E eu fui para a igreja, e quando eu entrei na igreja, eu sentei no último banco. Eu era muito sequelado, eu era muito esquisito, muito tímido. Até hoje eu luto contra a timidez, mas hoje eu sei quem eu sou, então. E eu vim pra frente, e eu me lancei, e eles estavam cantando aquela canção assim: pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer. Eu decidi, eu quero viver nessa casa. Como não amar a igreja? Se foi na igreja que eu tive um encontro com Deus Pai, foi na igreja que eu fui curado das minhas mazelas,
Foi na igreja que eu casei, foi na igreja que eu apresentei os meus filhos, foi na igreja que eu fui consagrado a pastor. Como não amar a igreja de Jesus Cristo na terra? Como não amar a igreja? Como não amar a igreja? Eu fui buscar ele. 15 dias depois ele voltou dentro de um caixão. Meu pai morreu aos 53 anos. Quando chegamos em casa, depois de ter enterrado, havia um silêncio, a casa toda quebrada, de anos que minha mãe nunca conseguiu reformar. Eu disse para minha mãe assim: mãe, nós vamos recomeçar. Existia algo dentro de mim que queimava, e o meu maior sonho era levar minha mãe para a igreja. Meu maior sonho era levar as minhas irmãs para a igreja. Meu maior sonho era levar os meus cunhados para a igreja. E aos 15 anos, um ano depois, todos estavam descendo no mesmo dia as águas do batismo para a glória daquele que reina e vive para sempre. Ei, mulher, não desista do teu filho, não desista do teu esposo, não desista. Não desista daquela amiga, não desista daquele amigo. Em Deus tudo é possível. Em Deus tudo é possível. Dos 13 anos aos 22 foi meu processo de cura. Foi difícil porque eu era muito sequelado, então eu não falava. Até os meus 22 anos eu não falava. Eu conheci Michelle aos 19 anos, mas pouquíssimas palavras saíam da minha boca. Eu acreditava na mentira que eu não sabia andar, então, mesmo depois de casado, eu tinha um carro. E quando eu chegava em algum estabelecimento, eu só descia do meu carro se não tivesse ninguém na rua. Michelle dizia para mim: para com isso, Júnior. Mas ainda tinha algumas mentiras tentando me paralisar. Por mais que eu já tivesse vencido muitas dessas mentiras, porque dos 13 anos aos 22 eu acreditava, as mentiras vinham, na verdade, não é que eu acreditava, as mentiras vinham que eu nunca teria uma família, que eu nunca teria filhos. E eu comecei a fazer parceria com Deus, com as verdades, e eu consegui ter uma família, eu consegui ter filhos, mas ainda o inimigo tentava me paralisar. E foi nessa época que eu fui curado. E comecei realmente a caminhar na frente das pessoas. E comecei a conversar. Aos 29 anos, eu estou pulando meu testemunho, mas nessa época eu já estava no 7º período de economia, fazendo faculdade, porque a minha esposa sempre me empoderou, a minha sogra, o meu sogro, sempre acreditaram no potencial. E eu mergulhei nos estudos, mesmo que o inimigo dizia e soprava no meu ouvido, dizendo que eu não iria conseguir. No início as provas para mim eram difíceis, eu me tremia todo para fazer uma prova, porque era tudo novo para mim. Eu voltei a estudar logo após a morte do meu pai, então por mais que eu voltei a estudar, aquilo para mim era algo novo, era algo que ainda tinha muitas sequelas, mas eu consegui vencer. Depois eu fui fazer teologia, e aos 26 anos eu já era formado em teologia, já tinha feito uma pós-graduação em teologia bíblica. Aos 29 anos, Deus então, depois de 20 votos com Deus, depois de quase 4 anos orando, eu plantei a igreja Reviver na cidade de Itajaí com 8 pessoas. Ninguém dá aquilo que não tem, você só dá aquilo que você recebe. Ele entregou aquilo que ele recebeu, só que não deu tempo de eu fazer muito por ele, mas hoje eu posso fazer por milhares de pessoas. Eu que nunca pratiquei esportes, hoje nós temos projetos de esportes. Eu que passei por necessidade, nós abrimos o mercado solidário. As famílias carentes se cadastram no mercado solidário, nós criamos uma cédula, e com esse dinheiro solidário as famílias vão no nosso mercado e fazem compra. E sabe o que é mais lindo desse projeto? É que eu não quero dar um sacolão, eu quero que o pai e a mãe levem os filhos e comprem
porque eles estão guardando boas lembranças na memória dos filhos. É o pai comprando a bolacha, o filho não precisa saber que o pai está passando por necessidade. Vamos poupar os filhos, são crianças, precisam brincar. Temos que separar as coisas. Sabe, um dos grandes problemas dos casais é que muitas vezes as brigas são na frente dos filhos, mas o perdão é na cama, no quarto, onde os filhos não presenciam o perdão. Eu e Michele, todas as vezes que discutimos na frente dos nossos filhos, a gente voltou e pediu perdão na frente deles, porque ninguém dá aquilo que não tem. Se você não ensinar, o seu filho pode ser alguém muito duro, que não consiga exercer o perdão, mas quando ele presencia isso na casa, no lar, ele realmente é diferente. Sabe, esses projetos sociais todos começaram a crescer, a igreja começou a crescer. Aquele menino que fugiu da escola começou a escrever, e eu falo de coração, igreja, eu falo com toda a humildade. Saber que hoje o devocional Café com Deus Pai é o devocional, é o livro, na verdade, mais lido do Brasil. Realmente é algo extraordinário. Não é de mim, é de Deus. Não é sobre a minha vida, mas é sobre aquilo que Deus fez na minha vida. Quando eu descobri de fato quem eu era, tudo mudou. Eu quero finalizar. Você que está nos acompanhando em casa, entenda uma coisa: você é um filho amado, uma filha amada de Deus Pai. Existem verdades a seu respeito. Você não é a sua circunstância, você não é essa rejeição, você não é essa crítica. Não, 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 não. Você é realmente alguém sonhado e sonhada por Deus. Entenda isso nessa noite. Entenda isso. Talvez você, mulher, tenha se definido pela rejeição. Rejeição é um episódio onde você foi criticada, humilhada, o pai foi indiferente, aonde você foi acusada, invalidada, indesejada, presenciou muitas brigas dos pais, aonde você se sente insegura para o futuro, aonde você foi maltratada, abusada fisicamente ou emocionalmente, inferiorizada, injustiçada, não amada, comparada, indiferente, privada do básico.